Leitura do livro O Livro dos Mártires, de John Foxe, parte 19, segunda continuação do capítulo 16. A visão das 3 escadas de mão. Quando Robert Samuel foi levado para ser queimado, vários dos que estavam próximos a ele ouviram-no contar coisas estranhas que lhe haviam acontecido durante o tempo em que permaneceu preso. Após sentir-se desfalecido de fome por 2 ou 3 dias, caiu em seguida em um sono, como se estivesse meio adormecido, no qual apareceu-lhe alguém vestido de branco diante de si. Este ser o confortou com as seguintes palavras: Samuel, Samuel, anima-te e alente o teu coração, porque depois deste dia jamais estarás faminto ou sedento. Não menos memoráveis, nem menos dignas de menção, são as 3 escadas que contou ter visto em um sonho. Elas subiam ao céu. Uma delas era mais larga do que as outras 2, porém, no final, transformavam-se em uma única escada, pois as 3 tornavam-se uma só. Enquanto este piedoso mártir dirigia-se ao fogo, uma certa donzela aproximou-se dele, abraçou-o e beijou. Ao ser observada pelos que estavam próximos, foi procurada no dia seguinte, para que fosse lançada no cárcere e posteriormente queimada, conforme ela mesma me informou. Contudo, assim como foi ordenado por Deus em sua bondade, ela escapou das mãos ferozes deles, ao manter-se escondida na cidade durante muito tempo após este fato. Rose Narihan. Esta jovem foi maravilhosamente preservada pela providência de Deus. No entanto, houve 2 honradas mulheres que caíram sob a fúria desmedida daquela época. A primeira era a esposa de um cervejeiro e a outra de um sapateiro. Porém, ambas agora estavam desposadas com um novo marido, Cristo. Rose Narihan tinha uma grande amizade com estas 2 mulheres. Ao aconselhar uma delas, disse-lhe que deveria ocultar-se enquanto tivesse tempo e oportunidade. Porém, recebeu a seguinte resposta: Sei muito bem que para ti é legítimo fugir. Este é um remédio que podes empregar, se quiseres. Porém, o meu caso é diferente. Estou ligada a meu marido, e além disso, tenho filhos pequenos em casa. Por esta razão estou decidida, por amor a Cristo, a manter-me firme até o final. Assim, no dia seguinte àquele que padeceu Samuel, estas 2 piedosas mulheres, uma delas chamada Anne Podden e a outra Johan Trantfield, esposa de Michael Trantfield, sapateiro de Ipswich, foram presas e juntas lançadas no cárcere. Como ambas eram muito fracas por sua constituição física, por serem do sexo feminino, foram a princípio bem menos capazes de resistir à dureza da prisão. De modo especial, a mulher do cervejeiro viu-se por esta razão lançada a agonias e angústias psicológicas. Porém, Cristo, ao contemplar a fraqueza de sua serva, não deixou de ajudá-la nesta necessidade. E assim, ambas foram martirizadas, logo após Samuel, no dia 19 de fevereiro de 1556. Eram elas, sem dúvida, as 2 escadas que, unidas à terceira, foram vistas por ele subindo ao céu. Samuel foi martirizado em 31 de agosto de 1555. Conta-se, entre os que estiveram presentes e viram-no ser queimado, que quando o seu corpo foi devorado pelas chamas, este resplandeceu aos olhos dos que estavam junto a ele tão brilhante e branco como a prata. Quando Agnes Bonjour viu-se separada de seus companheiros de prisão, lamentou-se e pôs-se a gemer de tal maneira que lhe sobrevieram muitos pensamentos à mente.
Ao ver-se não assistida e desolada, derreteu-se em tal profundidade de desespero e angústia, a ponto de tornar-se um espetáculo lastimoso e penoso. Tudo isto lhe sucedeu por não ter acompanhado os demais para dar a sua vida em defesa de Cristo, porque a vida era o que esta mulher menos valorizava, dentre todas as coisas deste mundo. Isto se deveu ao fato de, naquela manhã em que não foi levada ao lugar onde a queimariam, ter se vestido com uma roupa que preparara exclusivamente para aquele propósito. Tinha também um filho pequeno, de peito, a quem guardara com ternura durante todo o tempo em que esteve no cárcere, até o dia em que o entregou a uma ama de leite, enquanto se preparava a fim de entregar-se para o testemunho do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Desejava tão pouco a vida e os dons sobrenaturais de Deus operavam nela tão grandemente que a morte lhe parecia ser muito mais bem-vinda do que a vida. Depois disto, começou a estabilizar-se e a exercitar-se na leitura e na oração, o que lhe deu não pouco consolo. Pouco tempo depois, chegou de Londres a ordem para que fosse queimada, e esta foi executada. Hugh Laverick e John Price. Aqui vemos que nem a impotência da idade e nem a aflição da cegueira podiam desviar as faces assassinas dos monstros babilônicos. O primeiro destes desafortunados era da paróquia de Berkin. Tinha 68 anos de idade, era pintor e paralítico. O outro era cego, certamente entenebrecido quanto às suas faculdades visuais, porém intelectualmente iluminado pelo radiante evangelho eterno da verdade. Estas eram pessoas inofensivas que foram denunciadas por alguns filhos do fanatismo e levadas perante o sanguinário prelado de Londres, onde sofreram um interrogatório e responderam aos artigos que lhes foram propostos, do mesmo modo que outros mártires cristãos o haviam feito. No dia 9 de maio, no consistório de São Paulo, foi-lhes imposto que se retratassem e, ao recusarem fazê-lo, foram enviados a Fulham, onde Bonner, após ter jantado, como sobremesa, condenou-os às agonias do fogo. Entregues ao poder secular no dia 15 de maio de 1556, foram levados em um carro de Newgate a Stratford-le-Bond, onde foram presos à estaca. Quando Hugh Laverick foi acorrentado, já sem necessitar da muleta, lançou-o para longe de si e disse ao seu companheiro de martírio enquanto o consolava: Alegre-te, meu irmão, porque o Lorde de Londres é um bom médico. Daqui a pouco nos curará. A ti de tua cegueira e a mim de minha paralisia. Assim, tornaram-se o alimento das chamas, para serem levados à imortalidade. No dia seguinte aos martírios anteriores, Catherine Hutt, de Bocking, uma viúva, Joan Rornes, solteira, de Berwick, Elizabeth Traco, solteira, de Great Bursted, sofreram a morte em Smithfield. Thomas Dowry. Outra vez registramos um ato de crueldade implacável que foi cometido contra este rapaz, a quem o bispo Rupert confirmara no Senhor e no conhecimento de sua palavra. Não se sabe ao certo por quanto tempo este pobre mártir esteve no cárcere. De acordo com o testemunho de John Taylor, escrivão de Gloucester, sabemos que quando Dowry foi obrigado a comparecer perante o Dr. Williams, o então chanceler de Gloucester,
Foram-lhe apresentados os artigos usuais, para que os confirmasse. Ao discordar dos mesmos, e ao exigir o doutor que lhe declarasse de quem e de onde aprendera aquelas heresias, o jovem lhe respondeu: Senhor chanceler, aprendi-as contigo, naquele mesmo púlpito. Em tal dia, mencionou o dia, tu disseste, ao pregar sobre o sacramento, que ele deveria ser exercido espiritualmente, pela fé, e não de modo carnal, como ensinam os papistas. Então, o Dr. Williams convidou-o a retratar-se, como ele mesmo o havia feito. Porém, Dory não aprendera as coisas desta maneira. Ainda que sejais capaz de burlá-los tão facilmente diante de Deus, do mundo e de vossa própria consciência, eu não o farei assim, respondeu o jovem. A preservação de George Crowell e de seu Novo Testamento. Este pobre homem, de Malden, zarpou no dia 26 de maio de 1556 para transportar uma terra especial de lente para sua cidade. Porém, o seu barco encalhou em um banco de areia, encheu-se de água e perdeu todo o seu carregamento. Contudo, Crowell salvou o seu Novo Testamento e nada mais cobiçava. Viajavam com ele um homem e um menino, e a sua terrível situação fez-se mais alarmante com o passar dos minutos, quando a embarcação afundou. Estavam a 10 milhas da terra, na esperança de que a maré logo começaria a subir sobre eles. Após orarem a Deus, subiram ao mastro e seguraram-se nele por um período de 10 horas, até que o pobre menino, vencido pelo frio e pelo esgotamento, caiu e afogou-se. Ao baixar a maré, Kroll propôs quebrar os mastros e flutuarem sobre eles, e assim o fizeram. Às 10 horas da noite, entregaram-se às ondas. Na noite de quarta-feira, o amigo de Kroll morreu de fadiga e fome, e ele ficou só, clamando a Deus para que o socorresse. Finalmente foi apanhado pelo capitão Morse, que navegava rumo a Amberes, que quase passou de largo. Porém, avistou uma boia de pescador que flutuava no mar. Assim que Kroll chegou a bordo, colocou a sua mão no bolso e tirou o seu Novo Testamento, que estava molhado, porém sem maiores estragos. Foi bem recebido em Amberes, e o dinheiro que perdera foi-lhe mais do que recompensado. As execuções ocorridas em Stratford-le-Bol. No episódio que passaremos a detalhar, não menos de 13 pessoas foram condenadas à fogueira. Ao recusar cada uma delas a afirmar coisas contrárias à sua consciência, foram condenadas. E 27 de junho de 1556 foi designado como o dia de sua execução em Stratford-le-Bol. A sua constância e fé glorificaram ao seu Redentor, tanto na vida como na morte. O reverendo Julius Palmer. A vida deste cavalheiro mostra um singular exemplo de erros e acertos. Nos dias do rei Eduardo, Palmer foi um rigoroso e obstinado papista, tão contrário à piedosa e sincera pregação, que era menosprezado pelo seu próprio partido. A mudança em seu modo de pensar e a perseguição que sofreu durante o reinado de Maria constituem aqueles acontecimentos próprios da onipotência de Deus, diante dos quais nos maravilhamos e sentimos-nos cheios de admiração. O Dr. Palmer nasceu em Coventry, onde o seu pai fora prefeito. Ao mudar-se mais tarde para Oxford, tornou-se um erudito em latim e grego, subordinado ao Dr. Harley do Magdalen College.
As conversas interessantes o encantavam. Era muito engenhoso e tinha uma poderosa memória. Infatigável em seus estudos particulares, levantava-se às 4 horas da manhã e, com este costume, qualificou-se para alcançar a posição de professor de lógica no Magdalen College. Porém, como no decorrer do reinado de Eduardo a reforma foi favorecida, Palmer viu-se castigado por seu menosprezo à oração e à conduta ordenada, quando foi expulso da instituição. Posteriormente, abraçou as doutrinas da reforma, o que o levou à prisão e condenação. Um certo nobre ofereceu-lhe a vida, caso se retratasse. Se o fizeres, disse-lhe, viverás comigo. E se pensas em casar-te, conseguirei para ti uma esposa e uma chácara, e te ajudarei a colocar nela os equipamentos necessários. O que me dizes sobre isto? Palmer agradeceu com muita cortesia. Contudo, de maneira muito modesta e respeitosa, observou-lhe que já havia renunciado viver em 2 lugares por causa de Cristo, pelo que, pela graça de Deus, estaria também disposto a dar a sua vida pela mesma causa, quando o Senhor o dispusesse. Quando Sir Richard percebeu que o seu interlocutor não estava disposto a ceder, em absoluto, disse-lhe: Bem, Palmer, vejo que um de nós vai se condenar, porque pertencemos a 2 fés diferentes, e estou bem certo de que existe uma só fé, que conduz à vida e à salvação. E os dois estabeleceram um diálogo. Palmer: Bem, senhor, espero que ambos nos salvemos. Sir Richard: E como isto poderá acontecer? Palmer: De um modo muito claro, porque coloco-me a clamar a nosso Deus misericordioso, de conformidade com a parábola que está escrita no Evangelho, na 3ª hora do dia, na flor de minha idade, com 24 anos, assim como espero que sejais chamado, que vos chame, na 1ª hora de vossa velhice, para dar-vos a vida eterna como vossa porção. Sir Richard: É isto que dizes? Bem, Palmer, gostaria muito de receber-te ao menos por um mês em minha casa. Não duvido que ou eu te converteria ou tu me converterias. Então, disse o mestre Whitcomb, apieda-te destes anos dourados e das prazenteiras flores da frondosa juventude, antes que seja tarde demais. Ao que Palmer respondeu: Senhor, o meu anelo são aquelas flores primaveris que jamais murcharão. Palmer foi julgado no dia 15 de julho de 1556, juntamente com um companheiro de prisão chamado Thomas Askin, o qual, ao lado de John Ginn, tinham sido presos no dia anterior. Ordenou-se que a execução ocorresse logo após o veredito, e às 5 horas da tarde daquele mesmo dia, estes mártires foram presos à estaca em um lugar chamado Sand Pits. Após terem orado juntos de maneira devota, cantaram o Salmo 31. Quando o fogo foi aceso e os seus corpos começaram a ser queimados, clamaram, sem demonstrarem sofrer qualquer dor: Senhor Jesus, fortaleça-nos. Senhor Jesus, receba as nossas almas. Clamaram até que a vida terrestre cessou e o sofrimento humano desapareceu. Deve-se destacar que, quando as suas cabeças caíram juntas, como em uma massa, por causa da força das chamas, e os espectadores pensavam que Palmer já estivesse sem vida, novamente a sua língua e os seus lábios se moveram, e ouviram-no pronunciar o nome de Jesus, a quem sejam dadas a honra e a glória para todo o sempre. Joan Wast e outros. Esta pobre e honrada mulher, cega de nascença e solteira, de 22 anos de idade, era membro da paróquia de Todos os Santos, em Derby. O seu pai era barbeiro e também fabricava cordas, para ganhar a vida. Ela o ajudava nesta tarefa,
e também aprendeu a tecer vários artigos de vestuário. Ao recusar-se a ter comunhão com os que mantinham doutrinas contrárias àquelas que ela aprendera nos dias do piedoso rei Eduardo, foi obrigada a comparecer perante o Dr. Draycott, chanceler do bispo Blaine, e diante de Peter Finch, oficial de Derby. Tentaram confundir a pobre moça com sofismas e ameaças. Porém, ela propôs ceder à doutrina do bispo, se ele estivesse disposto a responder por ela no dia do juízo, como dissera o piedoso Dr. Taylor em seus sermões, de que a sua crença na presença real de Cristo na Eucaristia era verdadeira. A princípio, o bispo respondeu que o faria, porém, ao ser lembrado pelo Dr. Draycott que de modo algum responderiam por um herege, ele retirou a sua confirmação em relação às suas próprias crenças. Ela então lhes respondeu que se as suas consciências não lhes permitiam responder perante o tribunal de Deus, pela verdade que eles queriam que ela aceitasse, não responderia mais a qualquer de suas perguntas. Então, a sentença foi pronunciada, e o Dr. Draycott foi designado para pregar o sermão de condenação da moça, o que aconteceu no dia 1º de agosto de 1556, dia do martírio de Joan. Ao concluir o seu discurso fulminante, a pobre cega foi imediatamente levada a um lugar chamado Windmill Pit, nas proximidades da cidade, onde por um certo tempo segurou a mão de seu irmão, e então preparou-se para o fogo, ao pedir à compadecida multidão que orasse junto com ela, e a Cristo, para que tivesse dela misericórdia. Isto fizeram até que a gloriosa luz do eterno sol da justiça resplandeceu sobre o seu espírito, fora de seu corpo. Em novembro, 15 mártires foram presos no castelo de Canterbury, os quais foram queimados ou deixados desamparados para que morressem de fome. Entre eles estavam J. Clarke, D. Chittenden, W. Foster de Stonk, Alice Podkins e J. Archer, de Cranbrook, um tecelão. Os 2 primeiros não haviam sido condenados, porém, os outros foram sentenciados ao fogo. Foster, em seu interrogatório, comentou sobre a utilidade de levar velas acesas no dia da Candelária, o que equivaleria a levar uma forca, e que um patíbulo teria o mesmo efeito de uma cruz. Chegamos agora ao final do relato das sanguinárias atuações da Rainha Maria, no ano de 1556, desta que era alguém completamente desprovida de misericórdia. Este número foi superior a 84. O princípio do ano de 1557 foi notável pela visita do cardeal Pole à Universidade de Cambridge, que aparentava ter uma grande necessidade de que fosse limpa de pregadores de heresias e de doutrinas reformadas. Um outro objetivo era levar a cabo a farsa papista de julgar Martin Bucer e Paulo Spágios, que já estavam enterrados há 3 ou 4 anos. Com este episódio, as igrejas de Santa Maria e de São Miguel foram colocadas na condição de interditadas, consideradas lugares vis e ímpios, indignos do culto a Deus, até que fossem lavadas com água benta e perfumadas. O ato grosseiro de citar estes defuntos reformadores a comparecerem não teve o mínimo efeito sobre eles. E no dia 26 de janeiro foi pronunciada a sentença de condenação contra eles, parte da qual é mostrada a seguir, e pode servir como exemplo dos processos desta natureza. Por esta razão, pronunciamos ao já mencionado Martin Bucer e a Paulo Spágios como excomungados e anatemizados, tanto pelas leis comuns como por cartas processuais. E, para que sua memória seja condenada, determinamos também que os seus corpos e ossos
que no malvado tempo do cisma, quando floresceram outras heresias deste reinado, foram precipitadamente sepultados em terra sagrada. Sejam exumados e lançados para longe dos corpos e ossos dos fiéis, conforme os santos cânones, e mandamos que eles e os seus escritos, se quaisquer deles forem aqui encontrados, sejam publicamente queimados, e proibimos a todas as pessoas desta universidade, cidade ou lugares adjacentes que leiam ou escondam os seus livros heréticos, tanto pela lei comum como por nossas cartas processuais. Após a leitura da sentença, o bispo mandou que os seus corpos fossem retirados de seus sepulcros, e após a degradação de suas ordens sagradas, foram entregues às mãos do poder secular, porque não lhes era legítimo a pessoas tão inocentes que, por odiarem todo o derramamento de sangue e detestarem todo o ânimo de homicídio, dessem a morte a alguém. No dia 6 de fevereiro, os seus corpos, dentro de seus esquifes, foram levados ao meio da praça do mercado de Cambridge, acompanhados por uma enorme multidão. Um grande poste foi fincado ao solo, no qual os esquifes foram presos com grandes correntes, fixados ao centro, como se os cadáveres estivessem vivos. Quando o fogo começou a ser aceso e os esquifes incendiaram-se, vários livros condenados também foram lançados às chamas, para que fossem queimados. Contudo, durante o reinado de Elizabeth, foi feita justiça à memória destes homens piedosos e eruditos, quando o Dr. Eckworth, orador da universidade, e o Dr. J. Pigington pronunciaram discursos em honra de sua memória e reprovaram os seus perseguidores católicos. O cardeal Pole extravasou a sua potente fúria contra o cadáver da mulher de Peter Marty, que por sua ordem foi exumado de sua sepultura e enterrado em um distante campo de esterco, em parte porque os seus ossos estavam nas proximidades das relíquias de São Friedewald, que fora anteriormente muito estimado naquele colégio, e porque queria purificar Oxford de resquícios heréticos, e igualmente Cambridge. Porém, no reinado seguinte, os seus restos mortais foram devolvidos ao seu cemitério anterior, e inclusive mesclados com os ossos do santo católico, para assombro e mortificação absoluta dos discípulos de sua santidade, o Papa. O cardeal Pole publicou uma lista de 54 artigos, os quais continham instruções para o clero de sua diocese de Canterbury, alguns dos quais são demasiadamente ridículos e fúteis, a ponto de não serem, em nossos dias, outra coisa senão motivo de riso. As perseguições na diocese de Canterbury. No mês de fevereiro, foram encerradas na prisão as seguintes pessoas: R. Coleman, de Wandle, um trabalhador; Joan Winsley, uma mulher solteira, de Osler Magna; S. Glover, de Hailey; R. Clark, de Mulholland, marinheiro; W. Munt, de Mutt Bentley, serrador; Margaret Field, de Hensey, uma mulher solteira; R. Bonjour, curtidor; R. Jolley, marinheiro; Ellen Simpson; Ellen Ewart; C. Pepper, viúva; Alice Walley, que se retratou; W. Bonjour, vidreiro, todos eles de Colchester; R. Atkin, de Hampstead, tecelão; R. Bardock, de Winton, carpinteiro; R. George, de Westbourne, um trabalhador; R. Debenham, de Debenham, tecelão; C. Warren,
de Coxall, solteira. Agnes Whitlock, de Dovercourt, solteira. Rose Allen, solteira. E T. Ferenczenes, menor de idade, ambos de Colchester. Estas pessoas foram obrigadas a comparecer perante Bonner, que teria feito com que fossem imediatamente executadas. Porém, o cardeal Pole era partidário de medidas muito mais misericordiosas. E Bonner, em uma de suas cartas ao seu superior, demonstra estar consciente de que o desagradara, porque emprega a seguinte expressão: pensei em mandar todos a Fulham e pronunciar ali a sentença contra eles. Contudo, ao dar-me conta de que em minha última atuação Vossa Eminência se ofendeu, criei que seria o meu dever, antes de prosseguir, informar a Vossa Graça. Essa circunstância confirma o relato de que o cardeal era uma pessoa que possuía o sentimento de humanidade. E apesar de ser católico zeloso, nós, como protestantes, estamos dispostos a render-lhe a honra que o seu caráter misericordioso merece. Alguns dos cruéis perseguidores denunciaram-no perante o Papa como um favorecedor de hereges, e foi convocado a ir a Roma. Porém, a Rainha Maria, por um pedido particular, conseguiu que permanecesse na Inglaterra. Contudo, antes do final de sua vida, e pouco antes de sua última viagem de Roma à Inglaterra, esteve sob graves suspeitas de favorecer a doutrina de Lutero. Assim como no último sacrifício, 4 mulheres honraram a verdade no alto da fé, temos um número semelhante delas e de homens que sofreram no dia 30 de junho de 1557, em Canterbury. Estes se chamavam J. Fishcock, F. White, N. Pardue, Barbary Finnell, viúva de Barbridge, e as esposas de Wilson e Benden. Deste grupo, observaremos mais particularmente a Alice Benden, esposa de Edward Benden, de Staplehurst, em Kent. Fora presa em outubro de 1556 por não assistir a uma missa e conseguiu a liberdade sob estritas ordens de corrigir a sua conduta. O seu marido era um católico fanático e, ao falar em público sobre a contumácia de sua mulher, foi enviada ao castelo de Canterbury, onde, ciente de que quando fosse mandada ao cárcere do bispo, seria morta de fome por causa da mísera quantidade diária de alimento que lhe seria concedida, começou a preparar-se para este sofrimento e passou a comer apenas uma pequena quantidade diária de alimentos. No dia 22 de janeiro de 1557, o marido de Alice escreveu ao bispo, a fim de pedir-lhe que proibisse o irmão de sua mulher, Roger Hall, confortá-la e ajudá-la, porque sem estas ações ela talvez se retratasse. Por esta razão, Alice foi transferida a um cárcere chamado Mondays Hole. O seu irmão buscou-a com diligência e, ao final de 5 semanas, de maneira providencial, ouviu a sua voz em uma masmorra. Porém, não pôde dar-lhe outro alívio do que colocar um pouco de dinheiro em uma pequena salva e entregou-a com o auxílio de uma grande haste de madeira. A situação desta pobre vítima deve ter sido terrível, porque ficou entre paredes de pedra, sem trocar de roupa, nem ter os requisitos mínimos de higiene durante 9 semanas. No dia 25 de março, foi convocada a apresentar-se perante o bispo, que lhe ofereceu a liberdade e recompensas, se voltasse para casa e se submetesse. Porém, Alice acostumara-se ao sofrimento. Por isso, mostrou-lhe seus braços magros e seu semblante que desfalecia de fome, e recusou-se a apartar-se da verdade. Contudo, foi retirada deste negro agulheiro e levada a Westgate, de onde foi tirada no final de abril, para que fosse condenada.
e, em seguida, lançada na prisão do castelo até o dia 19 de junho, data em que deveria ser queimada. Presa à estaca, deu o seu lenço a John Banks como memorial. Tirou uma pontilha branca de sua cintura e pediu que fosse entregue à sua irmã, e dissessem-na que aquela era a última atadura que levara, exceto as correntes. Pediu também que devolvessem a seu pai uma manta que ele lhe enviara. Os 7 mártires despiram-se com presteza e, já preparados, ajoelharam-se e oraram com tal fervor de espírito cristão que até os inimigos da cruz se sentiram tocados. Após terem feito uma oração conjunta, foram presos à estaca e, rodeados de implacáveis chamas, entregaram as suas almas nas mãos do Senhor que vive. Matthew Place, um tecelão sincero e assertivo cristão, foi levado à presença de Thomas, bispo de Dover, e de outros inquisidores, aos quais venceu engenhosamente pelas suas respostas indiretas, das quais veremos a seguir uma amostra. Dr. Herbsfield. Cristo referiu-se ao pão como se fosse o seu corpo. O que dizes sobre isto? Place. Creio que é o que ele lhes deu. Dr. Herbsfield. E o que era? Place. O que ele partiu. Dr. Herbsfield. E o que ele partiu? Place. O que ele tomou. Dr. Herbsfield. O que foi que ele tomou? Place. Digo que foi o que ele lhes deu, que certamente comeram. Dr. Herbsfield. Bem, então dizes que o que os discípulos comeram era somente pão? Place. Eu digo o que ele lhes deu. Foi verdadeiramente o que eles comeram. Seguiu-se então uma discussão muito prolongada, na qual pediram a Place que se humilhasse perante o bispo. Porém, recusou-se a isto. Não se sabe se este valoroso cristão morreu no cárcere, se foi executado ou solto. O reverendo John Huller. O reverendo John Huller educou-se no Eton College e, com o passar do tempo, tornou-se o vigário de Babram, que estava a 3 milhas de Cambridge. E, em seguida, foi a Lynn, de onde, ao opor-se à superstição dos papistas, foi levado à presença do Dr. Timbley, bispo de Ely, e enviado ao castelo de Cambridge. Neste, esteve por certo tempo. Logo foi mandado à prisão de Talbot, de onde, após 3 meses, foi conduzido à igreja de Santa Maria, e ali condenado pelo Dr. Fuller. Na quinta-feira santa, foi levado à fogueira. Enquanto se despia, disse às pessoas presentes que estava prestes a sofrer por uma causa justa, e exortou-lhes a crer que não existia outra rocha sobre a qual devamos edificar, além de Jesus Cristo. Um sacerdote chamado Boies pediu então ao prefeito que o silenciasse. Após orar, dirigiu-se mansamente à pira, e então, preso a uma corrente e colocado dentro de um barril de breu, colocaram fogo nas madeiras e na lenha. Porém, o vento arrastou o fogo diretamente para suas costas, o que o fez orar ainda mais fervorosamente, sob uma severa agonia. Os seus amigos pediram ao carrasco que colocasse fogo nos feixes, de modo que o vento soprasse as chamas diante de Huller, o que foi feito imediatamente. Lançaram então ao fogo uma grande quantidade de livros, e ele pôde pegar um deles, intitulado O Culto da Comunhão. Huller o abriu e leu regozijante, até que o fogo e a fumaça lhe privaram a visão. Porém, mesmo nesta hora, em fervorosa oração, apertou o livro contra o seu coração e deu graças a Deus por ter lhe concedido, em seus momentos finais na terra,
aquele presente tão precioso. Por ser um dia muito quente, o fogo ardeu violentamente. Em certo momento, quando os espectadores pensaram que Haller já deixara de existir na face da terra, ele se expressou: Senhor, receba o meu espírito, e com mansidão entregou a sua vida. Foi queimado em Jesus Green, um lugar que não era distante de Jesus College. Haviam lhe dado pólvora, porém morreu antes que esta fosse acesa. Este piedoso Marte constituiu um singular espetáculo, porque a sua carne foi tão queimada até os ossos, que continuaram erguidos, o que deu a ideia de uma figura esquelética acorrentada a uma estaca. Os seus restos mortais foram de modo anelante, tomados pela multidão e venerados por todos os que admiravam a sua piedade ou detestavam o fanatismo desumano. Simon Miller e Elizabeth Cooper. No mês de julho que se sucedeu, estes dois mártires receberam a coroa do martírio. Miller morava em Lynn e foi a Norwich, onde, ao colocar-se diante da porta de uma das igrejas, enquanto as pessoas saíam, perguntou onde poderia ir para receber a comunhão. Por esta razão, um sacerdote fez com que fosse levado à presença do Dr. Dunning, que mandou prendê-lo. Porém, em seguida, permitiram-lhe que fosse para casa, a fim de que pudesse colocar os seus assuntos em ordem. Depois disto, voltou à casa do bispo e ao seu cárcere, onde permaneceu até o dia 13 de julho, quando foi queimado. Elizabeth Cooper, esposa de um homem que trabalhava com piche, de St. Andrews, em Norwich, retratara-se. Porém, ao sentir-se atormentada pelo que fizera, pouco depois dirigiu-se voluntariamente à igreja paroquial durante o culto papista e, de pé, proclamou audivelmente que revogava a sua retratação anterior e advertiu as pessoas a que evitassem seguir o seu indigno exemplo. Foi retirada de sua casa pelo Sr. Sutton, oficial-chefe do tribunal, que, rangendo os dentes iradamente, porque no passado foram conservos e amigos, cumpriu a determinação. Presa à estaca, a pobre Marte, ao sentir o fogo, gritou: Oh! O Sr. Miller, ao colocar a sua mão para trás de si, em direção a ela, animou-a e alentou-a com as seguintes palavras: Bondosa irmã, teremos uma alegre e feliz ceia. Alentada por este exemplo e exortação, manteve-se inamovível durante a terrível prova e demonstrou, junto a ele, o poder que a fé tem sobre a carne. As execuções em Colchester. Já mencionamos anteriormente que 22 pessoas haviam sido enviadas a Colchester, as quais, com uma rápida advertência, foram em seguida liberadas. Dentre estas, William Munt, de Muck Bentley, granjeiro, com a sua esposa Alice e sua filha Rose Allen. Após retornar à sua casa, abstiveram-se de frequentar a igreja, o que induziu o fanático sacerdote a escrever secretamente a Bonner. Durante um certo tempo, ocultaram-se. Porém, no dia 7 de março, Edmund Tyrrell, parente do Tyrrell que matou o rei Eduardo V e seu irmão, entrou juntamente com os oficiais na casa de Munt, enquanto o casal estava deitado em sua cama, e informaram-lhes que deveriam comparecer ao castelo de Colchester. A senhora Munt estava então muito enferma e pediu que a sua filha lhe trouxesse algo para beber. Rose recebeu permissão para fazê-lo e tomou uma vela e uma jarra. Ao retornar à casa,
encontrou-se com Tyrrell, o qual lhe ordenou que aconselhasse os seus pais a voltarem a ser bons católicos. Rose informou em poucas palavras que tinham o Espírito Santo como seu conselheiro e que ela estava disposta a dar a sua vida pela mesma causa. Ao voltar-se para os que a acompanhavam, declarou-lhes que estava pronta a ser queimada. Então, um deles disse-lhe que ela fosse posta à prova, para que vissem do que ela seria capaz no futuro. Um insensível desalmado executou, no ato, a seguinte perversidade. Tomou a moça pela munheca, susteve a vela acesa debaixo de sua mão, queimou-a transversalmente pelo dorso, até que os tendões se separaram da carne, durante o que a insultou com muitos adjetivos que a denegriram. Ela suportou esta fúria imperturbavelmente, e logo, assim que ele terminou a tortura, ela lhe disse que começasse por seus pés ou por sua cabeça, porque não tinha o que temer, e certamente algum dia aquele que a protegia o castigaria por isso. Em seguida, levou a bebida para sua mãe. Este cruel ato de tortura não foi isolado. Bonner tratara um pobre arpista semelhantemente, por ter mantido firmemente a esperança de que, ainda que lhe queimassem todas as articulações, não se apartaria da fé. Por isso, Bonner fez um sinal, em secreto, a seus homens para que lhe trouxessem uma brasa acesa. Puseram-na na mão daquele pobre homem e a fecharam-na à força, até que sua carne ficasse profundamente queimada. Georges Eggles, um alfaiate, foi acusado de orar e pedir que Deus mudasse o coração da Rainha Maria ou a levasse. No entanto, a causa patente de sua morte foi a sua religião, porque dificilmente teria sido acusado de traição por ter orado pela reforma de uma alma tão execrável como a da Rainha Maria. Condenado por causa deste crime, foi levado ao lugar da execução, junto com 2 marginais, os quais foram executados juntamente com ele. Após subir a escadaria do patíbulo e estar pendurado por certo tempo, foi despedaçado antes de ficar absolutamente inconsciente. Um funcionário do tribunal chamado William Slewell arrastou-o então ao pequeno pátio. Com um machado comum e não afiado, cortou-lhe a cabeça com vários golpes. De forma igualmente cruel, abriu o seu corpo e arrancou-lhe o coração. Em meio a todos estes sofrimentos, o pobre Marte não se queixou, mas clamou ao seu Salvador. A fúria destes fanáticos não terminou aí. Os seus intestinos foram queimados e o corpo despedaçado, e suas partes enviadas a Colchester. Herrick, Chelmsford e St. Roses, Chelmsford, teve a honra de receber a sua cabeça, que foi cravada em um pelourinho na praça do mercado. Após certo tempo, foi lançada abaixo por um vento e permaneceu vários dias na rua, até que foi sepultada de noite no pátio da igreja. O juízo de Deus veio pouco tempo depois sobre os Wellow, que em sua velhice tornou-se um mendigo, acometido por uma lepra, que o fez horroroso, até mesmo para os animais. E também Richard Potts não escapou da mão vingadora de Deus, por ter angustiado Eggles em seus momentos finais. A senhora Lewis. Esta senhora era esposa do senhor T. Lewis, de Manchester.
recebera a religião católica como verdadeira, até a queima do piedoso Marte, o Sr. Saunders, de Coventry. Ao saber que a sua morte ocorreu por recusar-se ir à missa, começou a inquirir qual seria a base desta recusa e a sua consciência. Ao começar a ser iluminada, começou a agitar-se e a alarmar-se. Nessa inquietação, recorreu ao Sr. John Glover, que morava próximo a ela, e pediu-lhe que lhe revelasse as ricas fontes de conhecimento que possuía a respeito do Evangelho, particularmente acerca da questão da transubstanciação. Este conseguiu convencê-la facilmente de que a farsa do papado e da missa estava contra a Santíssima Palavra de Deus, e repreendeu-a fielmente por seguir excessivamente a vaidade de um mundo malvado. Para ela, esta foi uma palavra oportuna, porque cansou-se de sua vida anterior de pecados e resolveu abandonar a missa e o culto idólatra. Mesmo forçado pelo marido a ir à igreja, o seu menosprezo pela água benta e por outras cerimônias era tão evidente que foi acusada perante o bispo de desprezar os sacramentos. Seguiu-se imediatamente uma citação, dirigida a ela, que foi dada ao Sr. Lewis, seu esposo, o qual, em um momento de furor, fez com que um oficial engolisse uma adaga e, em seguida, mandou que tomasse água para que a expelisse. Porém, por esta atitude, o bispo citou o Sr. Lewis a comparecer perante ele, assim como a sua esposa. Este submeteu-se com presteza. Porém, ela afirmou resolutamente que, ao recusar a água benta, nem ofendia a Deus e nem infringia qualquer uma de suas leis. Foi detida em sua casa por um mês, e o seu marido ficou como fiador pecuniário pelo comparecimento dela. Durante este período de tempo, o Sr. Glover convenceu-se da necessidade de fazer o que realizava, não por vaidade, mas para a honra e glória de Deus. O Sr. Glover e outros exortavam seriamente o Sr. Lewis a perder o dinheiro que pagara como fiança, mas não enviasse a sua mulher a uma morte certa. Porém, ele se fez de surdo à voz dos amigos e entregou-a ao bispo, que logo encontrou causas suficientes para enviá-la a uma imunda prisão, de onde foi algumas vezes retirada para que fosse submetida a interrogatórios. No último, o bispo argumentou com ela acerca de como era justo que fosse à missa e recebesse a Eucaristia como algo sagrado, bem como os demais sacramentos. Se estas coisas estivessem contidas na palavra de Deus, disse a senhora Lewis, as receberia de todo o coração, crendo nelas e apreciando-as. O bispo lhe respondeu com a mais ignorante e ímpia insolência: se não queres crer em algo além do que já está justificado pela Escritura, estás em estado de condenação. Atônita, diante desta declaração, esta indigna sofredora respondeu-lhe com razão que as suas palavras eram tanto impuras como blasfemas. Após ser sentenciada, permaneceu presa por 12 meses, pois o oficial maior do tribunal não estava disposto a executá-la durante o exercício de seu cargo, ainda que tivesse sido escolhido para isso. Quando chegou de Londres a ordem para sua execução, ela pediu que buscassem alguns de seus amigos, aos quais consultou de que maneira sua morte seria gloriosa para o nome de Deus e prejudicial para a causa de seus inimigos. Sorridente, disse: quanto à morte, para mim é pouco, ciente que contemplarei a adorável face de Cristo, o meu amado Salvador. O rosto feio da morte já não me preocupa tanto. Na véspera de sua morte, 2 sacerdotes desejaram ardentemente visitá-la. Porém,
ela recusou tanto a confessar-se como a receber a absolvição, porque assim poderia manter uma melhor comunicação com o sumo sacerdote das almas. Por volta das 3 horas da madrugada, Satanás lançou seus dardos acesos, ao colocar dúvidas em sua mente sobre se realmente fora escolhida para a vida eterna, e se Cristo morrera por ela. Seus amigos, com presteza, destacaram para ela aquelas passagens consoladoras das Escrituras, que confortam os corações fatigados e tratam do Redentor que tira os pecados do mundo. Por volta das 8 horas da manhã, o oficial maior do tribunal informou-lhe que teria apenas mais 1 hora de vida. A princípio, sentiu-se abatida, porém, logo refez-se e deu graças a Deus porque a sua existência logo seria dedicada ao seu serviço. O oficial maior do tribunal deu permissão a 2 amigos para que a acompanhassem até a estaca, indulgência pela qual foi logo severamente tratado. Ao dirigir-se ao lugar da execução, ela quase desmaiou devido à distância, à sua grande fraqueza e à multidão que se aglomerava. Por 3 vezes orou fervorosamente a Deus, para que livrasse a Inglaterra do papismo e da idolatria. Muitas pessoas e o oficial maior do tribunal disseram amém. Após ter orado, tomou um copo cheio de água para refrescá-la e disse: Bebo em homenagem a todos os que, sem fingimento, amam o Evangelho de Cristo e brindo a abolição do papado. Os seus amigos e muitas mulheres daquele lugar beberam com ela, pelo que penitências foram impostas à maioria delas. Quando foi presa à estaca, o seu rosto estava alegre e o rubro de suas bochechas não se desvaneceu. Suas mãos permaneceram estendidas em direção ao céu, até que o fogo as deixou sem forças, quando a sua alma foi recebida nos braços do Criador. A duração de sua agonia foi breve, porque o oficial maior do tribunal, por petição de seus amigos, preparara uma lenha tão boa que em poucos minutos ficou incendiada pela fumaça e pelas chamas. O caso desta mulher fez brotar lágrimas de compaixão por parte de todos aqueles cujos corações não estavam endurecidos. As execuções em Islington. No dia 17 de setembro, sofreram em Islington os 4 confessores de Cristo, chamados Ralph Allerton, James Alston, Marjorie Alston e Richard Hough. James Alston e sua esposa de All Hallows, em Barking, Londres, foram sentenciados por não crerem na presença de Cristo na Eucaristia. Richard Hough reprovou os 7 sacramentos e foi acusado de ajudar os hereges pela seguinte carta, escrita com seu próprio sangue, e que desejava enviar aos seus amigos em Colchester. Queridos irmãos e irmãs, quanto mais razão tendes para regozijar-vos em Deus por ter-vos concedido tal fé, para sobrepor-vos a este sanguinário tirano. E não há dúvidas de que aquele que em vós começou a boa obra, levá-la à sua consumação até o final. Ó, queridos corações em Cristo, que coroa de glória recebereis de Jesus no reino de Deus. Quem me dera Deus julgasse que eu também estivesse preparado para ir convosco, porque tenho incômodos diários por parte do prefeito, e de noite durmo na carvoaria, separado de Ralph Allerton ou de qualquer outro irmão. Esperamos cada dia a ocasião em que seremos condenados, porque ele nos disse que seria 10 dias antes da Páscoa. Continuo na borda do tanque, e cada um dos outros entra antes de mim. Porém, aguardamos pacientemente a vontade do Senhor, com muitas correntes, em meio a ferros e troncos,
as quais recebemos com grande gozo de Deus. E agora desejo que vos vá bem, queridos irmãos e irmãs, neste mundo. Porém, espero vê-los face a face no céu. Ó irmão Mante, com tua mulher e tua irmã Rose, quão bem-aventurados sois no Senhor, que os encontrou dignos de padecerem por sua causa. E isto, juntamente com todos os meus demais irmãos e irmãs, conhecidos ou desconhecidos. Regozijai-vos até a morte. Cristo disse: Não temais, porque eu venci a morte. Ó querido coração, veja que Jesus Cristo será a nossa ajuda e espere até que ele se compraza. Sede fortes, que os vossos corações sejam alentados, e esperais quietos no Senhor. Ele está perto de nós, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do melhor modo possível. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e não podem fazer-nos algo se o Senhor não o permitir. Por esta razão, demos todos graças a Deus. Ó queridos corações, sereis vestidos de longas roupas brancas no Monte Sião, juntamente com a multidão de santos, e com Jesus Cristo, nosso Salvador, que jamais nos desamparará. Ó bem-aventuradas virgens, fizestes o papel das virgens prudentes, ao terdes tomado o azeite em vossas lâmpadas, para poderem entrar com o esposo, quando vier, para o gozo eterno com ele. Porém, quanto às insensatas, a porta lhes será fechada, porque não se dispuseram a sofrer por Cristo, nem levar a sua cruz. Ó queridos corações, quão preciosa será a vossa morte aos olhos do Senhor, porque preciosa lhe é a morte de seus santos. Que vos vá bem e continuai orando. Seja convosco a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Orai, orai e orai. Escrito por mim, com o meu próprio sangue. Richard Hoff. Não seria provável que esta carta, que se refere com tanta justiça a Bonner como um sanguinário tirano, exercitasse a sua compaixão. Roth acusou-o de interrogatórios noturnos por temer o povo de dia. Ao resistir a todas as tentações de retratar-se, foi condenado e no dia 17 de setembro de 1557, estes 4 mártires morreram em Islington por causa do testemunho do Cordeiro, que foi imolado para que eles pudessem fazer parte dos remidos de Deus. John Noyes, um sapateiro de Lexfield, Suffolk, foi levado a Ai e à meia-noite do dia 21 de setembro de 1557, conduzido a Lexfield para ser queimado. Na manhã seguinte foi levado à estaca, preparada para o horrível sacrifício. Ele, ao chegar ao lugar fatal, ajoelhou-se, orou e recitou o Salmo 50. Quando a corrente o rodeou, disse: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Enquanto Cadman colocava próximo dele um feixe de lenha, bendisse o dia que nascera para morrer pela verdade. E enquanto confiava unicamente nos méritos completamente suficientes do Redentor, lançaram fogo à pira, e em pouco tempo o fogo devorador apagou as suas últimas palavras. Senhor, tenha misericórdia de mim, Cristo. Tenha misericórdia de mim. As cinzas de seu corpo foram sepultadas em uma cova, juntamente com um de seus pés, que estava inteiro até o tornozelo,
ainda calçado com um coturno. A senhora Cicely Ormes. Esta jovem Marte, de 22 anos de idade, estava casada com o senhor Edmund Ormes, tecelão de St. Lawrence, Norwich. Quando morreram Miller e Elizabeth Cooper, mencionados anteriormente, ela disse que desejava compartilhar o mesmo cálice do qual eles beberam. Por estas palavras foi levada à presença do chanceler, que a teria libertado sobre a promessa de ir à igreja e guardar as suas crenças para si mesma. Como ela não estava disposta a consentir nisto, ele a disse que mostrara mais indulgência para com ela do que para com as outras pessoas, por ser uma mulher ignorante e insensata. A estas palavras ela respondeu, provavelmente de uma maneira mais áspera do que ele esperava, que por maior que fosse o seu desejo de dar o perdão à sua carne pecaminosa, este não poderia igualar-se ao desejo que ela possuía de oferecê-la em uma batalha de tamanha importância. O chanceler pronunciou então a sentença de condenação, e no dia 23 de setembro de 1557 foi levada à estaca, às 8 horas da manhã. Após proclamar a sua fé perante as pessoas presentes, colocou a mão sobre a estaca e disse: Bem-vinda, Cruz de Cristo. Ao fazê-lo, a sua mão ficou cheia de fuligem, porque era a mesma estaca onde Miller e Cooper foram queimados. E a princípio limpou-a, porém, imediatamente depois voltou a tocá-la e abraçou-a como a doce cruz de Cristo. Depois que os carrascos acenderam o fogo, disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em seguida, ao cruzar as mãos sobre seu peito e olhar para o alto com a maior serenidade, suportou o ardente fogo. As suas mãos permaneceram levantadas, até que se secaram os tendões, e em seguida caíram. Não pronunciou qualquer exclamação de dor, mas entregou a sua vida como um emblema daquele paraíso celestial, no qual está a presença de Deus, que é bendito pelos séculos dos séculos. Poderia ser dito que esta Marte buscou voluntariamente a própria morte, porquanto o chanceler somente exigiu dela a penitência de guardar a sua fé em segredo. Porém, neste caso, parece que Deus a escolheu como uma luz resplandecente, porque 12 meses antes de ser presa, havia se retratado. Mas sentiu-se em desgraça, até que o chanceler foi informado, por meio de uma carta, que se arrependia de sua retratação, do mais profundo de seu coração. Como, para compensar a sua anterior apostasia e convencer os católicos de que já não tinha mais a intenção de entrar em questões por sua segurança pessoal, recusou abertamente a sua oferta amistosa de permitir que ela se contemporizasse. O seu valor em tal causa merece elogios. Era a causa daquele que disse: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. O reverendo John Roth. Este piedoso Marte era escocês. Aos 17 anos entrou na Ordem dos Frades Negros em Stirling, na Escócia. Fora excluído de uma herança por seus amigos, e deu este passo como vingança pela conduta deles. Após permanecer ali durante 16 anos, por sentir simpatia pelo Lord Hamilton, conde de Erran, o arcebispo de St. Andrews induziu ao provincial da casa que o dispensasse de seu hábito e ordem, e assim tornou-se o capelão do conde. Permaneceu neste emprego espiritual durante 1 ano, e naquele tempo Deus levou-o ao conhecimento salvador da verdade,
Por esta razão, o conde enviou-o a pregar em Ayr, onde permaneceu por 4 anos. Porém, ao perceber que corria perigo devido às características religiosas da época, e sabedor que havia mais liberdade para o evangelho na Inglaterra, dirigiu-se ao Duque de Somerset, e então Lorde Protetor da Inglaterra, que lhe concedeu um salário anual de 20 libras e autorizou-o a pregar em Carlisle, Berwick e Newcastle, onde se casou. Foi em seguida enviado a uma reitoria em Hull, onde permaneceu até a morte de Eduardo VI. Como consequência da onda de perseguições que se aproximava, fugiu com sua esposa a Frísia e a Nordon, onde se dedicaram à confecção de meias, gorros e outras peças para ganharem a vida. Impedidos a trabalhar nesta atividade por falta de recursos financeiros, foi à Inglaterra para procurá-los, e no dia 10 de novembro chegou a Londres, onde logo soube de uma sociedade secreta de fiéis, a qual se uniu, e em seguida escolhido como ministro, ocupação em que pôde fortalecer o grupo em toda a boa resolução. No dia 12 de dezembro, através da denúncia do Sr. Taylor, membro da sociedade, um de seus componentes, chamado Roth, foi preso, juntamente com Canterbury, Simpson e outros, em Saracen's Head, Islington, onde celebravam os seus cultos religiosos, sob o pretexto de irem assistir a uma reunião de trabalho. O vice-camareiro da rainha levou Roth e Simpson perante o tribunal, na presença do qual foram acusados de reunirem-se para celebrarem a ceia do Senhor. O juiz escreveu a Bonner, e este não perdeu tempo neste sanguinário assunto. Em 3 dias, deteve-o diante de si, e em seguida, dia 20, decidiu condenar Roth. As acusações contra ele eram de que, apesar de ser sacerdote, estava casado e deixara de realizar o culto em latim. Roth não precisava de argumentos para responder a estas débeis acusações. Em resumo, foi degradado e condenado. Deve-se observar que, quando o Sr. Roth esteve no norte da Inglaterra, salvara a vida do Dr. Watson, no reinado de Eduardo, e este estava sentado com o bispo Bonner no tribunal. Este ingrato prelado, como recompensa pela bondade recebida, acusou-o abertamente de ser o mais pernicioso herege do país. O piedoso ministro o repreendeu por demonstrar um espírito tão malicioso. Afirmou que durante os seus 30 anos de vida jamais se ajoelhara diante de Baal, e por 2 vezes tinha visto em Roma o Papa ser levado nos ombros de homens que carregavam o falsamente chamado sacramento diante de si, a fim de apresentar uma verdadeira imagem do próprio Anticristo. E mesmo assim demonstravam mais reverência a ele do que à hóstia, que consideravam ser o seu Deus. Ah, disse-lhe Bonner, levantando-se e dirigindo-se a ele, como se quisesse arrancar-lhe as roupas. Estiveste em Roma, viste a nosso santo padre, o Papa, e blasfemas dele desta maneira? Dito isto, lançou-se sobre ele, arrancou-lhe parte da barba, e para que o dia começasse satisfatoriamente, ordenou que Rolf, o objeto de sua ira, fosse queimado às 5:30 da manhã do dia seguinte.